eu continuo na nossa série Gênesis e hoje eu gostaria de falar sobre nós que somos almas viventes. Você veio aqui como uma alma vivente, você não veio só como um corpo, você não veio só em espírito, porque você não é um fantasma, você veio aqui como uma alma vivente. Eu peço você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e nós estaremos vendo essa maneira extraordinária como Deus nos criou. E diz assim o versículo: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente ou uma alma vivente. Eu creio muito nessa palavra de Deus revelada a nós, que nos ensina a respeito da vida melhor, que anda em contradição àquela vida proposta pela nossa sociedade. E eu creio que a palavra de Deus, ela não somente me ensina sobre a verdade, nos traz informações a respeito da verdade, mas ela me ensina a viver conforme a verdade. Ela me mostra como viver melhor. Quando nós lemos Gênesis, é esse tipo de coração que nós queremos, não tanto da informação a respeito de como o mundo foi criado. Embora isso tenha importância e grande relevância, mas mais do que isso, em vista de como o mundo foi criado, como eu me identifico como uma criatura dentro desse mundo e como eu entendo ser o caminho de vida plena, visto que eu fui criado assim. Então eu vejo que a palavra de Deus, ela tem ou deve assumir um lugar muito especial, de grande valor na nossa vida, porque ela nos ensina a como viver melhor. E mais do que isso, a palavra de Deus é o único livro, e assim eu creio, que foi inspirado por Deus, e Deus revelou a homens, os escritores bíblicos, para trazer a nós esses ensinamentos. E por essas razões, a palavra de Deus é insubstituível. Não existe no mundo um esforço humano capaz de trazer as expressões do coração do divino, a não ser a palavra de Deus, porque assim Deus teve a iniciativa de fazer. Então, quando nós, por exemplo, abrimos a Bíblia, em Gênesis 1 e agora Gênesis 2, nós vemos esse mundo, esse cosmos, que foi bem ordenado, construído, um mundo belo, um mundo saudável. Nós vemos a maneira como Deus criou o homem, nós vemos, por exemplo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vemos a árvore da vida, nós vemos a serpente, nós vemos o casal sendo expulso do jardim, e tudo isso serve para nós como símbolos que nos ensina como viver melhor, como buscar essa vida plena que foi perdida. Então, se você crê nessa revelação de Gênesis, porque eu já falei que é uma questão de fé mesmo, se você crê que Gênesis diz a verdade, que é a verdade, a pergunta principal que você deve fazer então é como eu posso viver melhor, como Gênesis me ensina a viver melhor. E o texto que lemos diz que Deus soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, que ele pegou o pó da terra e fez o homem, e nesse homem jogou o sopro da vida, o Espírito Santo fez ele um ser vivente, uma alma vivente. O que isso quer dizer para nós? Ser vivente. Ser vivente. E eu tenho que, para mim, pelo menos aquilo que me faz sentido quando eu leio Gênesis, que alma vivente significa essa composição de Deus, corpo mais espírito. Deus formou o homem de corpo, parte material, e espírito, a parte imaterial. E o conjunto dessa obra se chama alma. Pelo menos esse é o meu entendimento. E que nós não somos apenas corpo, que carece da sobrevivência, mas também nós não somos apenas espírito, que quer a transcendência. Nós somos as duas coisas juntos, operando. Nós somos essa alma vivente
E então foi preciso Deus pegar de algo material para nos formar pó da terra, mas ao mesmo tempo de algo sobrenatural, sopro do Espírito, para dar o fôlego da vida. E toda vez que nós tentamos viver a nossa humanidade desassociando essas duas dimensões, a material e imaterial, nós vivemos a experiência de seres cindidos, rachados. Por exemplo, eu não gosto só de tomar café, porque o meu corpo pede. Eu gosto de tomar café ouvindo música, porque existe algo do meu ser não material que gosta, que se encanta com arte, com diversão, por exemplo. Então nós somos esse ser vivente. E o que isso quer dizer para nós é que nós somos constantemente, simultaneamente puxados em duas direções na nossa vida. Para o corpo e para o espírito, o tempo todo, simultaneamente. O apóstolo Paulo, por exemplo, em suas palavras lá em Gálatas 5:7, ele vai dizer assim, que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Ou seja, existem essas duas dimensões que estão em luta o tempo todo e que, então, por exemplo, nós temos aspirações espirituais, mas ao mesmo tempo e simultaneamente nós temos apetites físicos. As duas coisas. E o que acontece é que essa nossa dimensão material e imaterial, que deveria estar em harmonia, que foi criado como um todo coeso, completo lá no jardim, foi quebrado. E nós hoje somos seres humanos cindidos, que já não sabemos mais viver em equilíbrio entre o que o corpo quer e o que o espírito anseia. Nós somos esse ser que vive fragmentado. Ou nós nos doamos inteiramente ao que o corpo está pedindo, ou nós abolimos a questão do corpo e nos entregamos inteiramente àquilo que o espírito está pedindo. Mas então a gente surge com essa pergunta: como nós podemos viver de maneira equilibrada? Como nós podemos ser essa alma vivente que Deus nos fez? Porque esse conflito, essa guerra entre esses desejos que existe dentro de nós, se traduz muito no campo das tentações, por exemplo. Das tentações. E principalmente, por exemplo, existem tentações que são próprias do corpo, existem tentações que são próprias do espírito, e existem tentações que são próprias da alma, que é essa junção do corpo mais espírito. Por exemplo, o corpo ele quer sobreviver, o espírito quer transcender. O corpo ele tem necessidades, o espírito tem ambições. O corpo ele se satisfaz com o pão, o espírito quer o poder para fazer chover maná do céu, certo? O corpo ele anseia por prazer, ele quer o prazer, os prazeres sensoriais, né, dos 5 sentidos. A alma, ela quer possuir, e o espírito quer o poder. Então veja que essas realidades do corpo, da alma, do espírito estão entrelaçadas na nossa experiência de ser humano. A realidade material quer prazer, a realidade da alma quer possuir, e a realidade espiritual quer o poder. E isso está presente em Gênesis. Por exemplo, Gênesis capítulo 3, versículo 6, eu volto a mencionar esse versículo, que diz assim, veja só que interessante, quando a mulher viu que a árvore parecia o quê? Agradável ao paladar, isso tem a ver com o corpo, com o prazer, era atraente aos olhos, isso tem a ver com o desejo de possuir, é a alma ansiando por aquilo, não apenas o corpo agora. E, além disso, desejável para dela se obter discernimento, isso tem a ver com o poder, ela adquirindo o poder para discernir. O que ela fez? Ela tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Veja que interessante, então, que na tentação de Eva, estava presente ali a ambição do corpo, da alma e do espírito, todos operando junto,
para que ela se entregasse àquela proposta da serpente. Isso anda em sintonia, por exemplo, já vimos esse versículo também, nas palavras do discípulo amado, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15 a 17, acompanha comigo, olha só o que fala. Não ame o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo é o que? A cobiça da carne, isso tem a ver com o corpo, com o prazer. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos, isso tem a ver com a alma, o desejo de possuir. E a soberba da vida, isso tem a ver com o espírito, o desejo do poder. Tudo que há no mundo não provém do Pai, mas do mundo. Então, veja que interessante que nós somos a junção de tudo isso. E a gente tem a carne que tem uma cobiça. A carne em si não é do mundo, é de Deus, porque nós somos criados no pó da terra, mas a cobiça da carne é do mundo. E o que seria a cobiça da carne? Seria os apetites desordenados do corpo. Essa impulsividade nossa de nos entregarmos às nossas compulsões, os nossos apetites carnais, como se isso fosse trazer para nós vida plena. Então, é a entrega desenfreada aos apetites do corpo. Isso aí, então, é o quê? É a cobiça da carne. Nós temos a cobiça dos olhos, que são os apetites desordenados da alma. Ela quer possuir e ela faz de tudo, então, para agarrar o mundo e para reter para si o que ela acha que deve ser dela, acreditando que isso vai lhe fazer viver uma vida plena. E nós temos também, então, a soberba da vida, diz o versículo, que são os apetites desordenados do espírito, que quer o poder, quer transcender, quer rivalizar, quer ser o seu Deus. E é então interessante como que a Bíblia trabalha com essa questão própria do ser humano: corpo, alma, espírito. Jesus no deserto, também outro texto que já lemos, ele foi tentado nessas 3 dimensões, meus queridos. Ele foi tentado no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Por exemplo, a tentação do corpo veio a serpente, porque viu Jesus com fome, depois de 40 dias no deserto. É interessante isso aqui, que o Espírito Santo impeliu Jesus ao deserto, certo? E o que ele encontrou no final? A serpente. Depois de 40 dias ele encontra a serpente. O Espírito Santo, ele preparou Jesus para ter um encontro com a serpente. Isso é interessante, porque isso se dá ao caráter da tentação. A tentação é uma provação. E para Jesus, como homem, ele também foi provado no corpo. Ele tinha muita fome depois de 40 dias, muita sede. E a proposta da serpente, do diabo ali, no final do seu jejum, é: transforme pedras em pães para satisfazer a fome, o clamor do seu corpo. Então nós temos depois o desejo de poder, porque a serpente leva Jesus agora num alto do pináculo, lá do templo, e fala assim: olha, o seu Deus disse assim: esse é o meu filho amado, e eu colocarei os anjos para sustentar. E quando os anjos sustentarem, as pessoas reconhecerão que esse meu filho amado é Deus, é Altíssimo. Então, se você crê nisso, Jesus, pule do pináculo, porque os anjos te susterão. E ali você vai poder se autoglorificar, e todo mundo vai poder reconhecer que você de fato é o Filho do Deus único. Isso é a tentação própria do Espírito, o poder. Chegou minha hora agora de mostrar o meu poder. E aí nós temos também a serpente que leva Jesus a um alto monte e mostra o esplendor dos reinos ao redor e fala assim: olha, Jesus, tudo isso eu vou te dar se você me prostrar aqui agora e me adorar. O que isso está nos mostrando? Jesus, ele mostra para nós o que é um ser humano, o que é viver uma humanidade e o que é saber viver a humanidade. Viver uma humanidade é entender que nós passamos por muitas tentações, do corpo, do espírito
e às vezes numa combinação de tudo, alma. Nós vivemos isso o tempo todo, simultaneamente. Uma tentação pode apelar para as 3 áreas ao mesmo tempo, como aconteceu com Eva. Então, nós não somos apenas corpo e nem apenas espírito. Nós somos as duas coisas. Nós não queremos apenas comida, porque só comida satisfaz o corpo. Mas também nós não queremos só arte e diversão, porque ficamos com fome. Nós queremos comida, arte e diversão, tudo junto. Nós queremos isso. E o problema é que nós vivemos essa tensão. Esse é o grande problema, porque nós, como seres cindidos, rachados, nós já não sabemos viver mais de uma maneira harmônica, seres completos em seu corpo, em seu espírito. Como nós podemos viver, então, de maneira equilibrada, sabendo que nós somos a junção disso tudo? Como que nós vivemos? E um pregador disse certa vez que poucos humanos querem ser seres humanos. Muitos querem ser bichos e muitos outros querem ser deuses. Mas poucos querem ser seres humanos. Porque de um lado a gente tem um grupo que vai falar assim, olha, entregando-se aos apetites do corpo, ao que a minha carne está pedindo, ali então eu vou encontrar a satisfação plena que eu, como um ser humano, preciso. Então vamos nos entregar aos apetites da carne. Até que chega lá na porta e bate assim, prazer, eu sou espírito, estou precisando de alimento. Aí outros falam, não, o caminho é oposto, porque o mundo espiritual é mais importante, então vamos negar os apetites da carne, vamos negar esses apetites físicos e vamos viver só para o espírito. Só que o que acontece é que o espírito precisa do corpo. O espírito está condicionado à saúde do corpo também. Adoecendo-se ao corpo, o espírito não perde expressão. Então são as duas coisas. Como a gente vive de maneira equilibrada, sendo o corpo e o espírito juntos? E eu acredito que o próprio Senhor Jesus Cristo já nos respondeu isso na própria tentação, porque ele fala em Mateus 4,4 que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede ou que sai da boca de Deus. Porque veja só, meus queridos, vamos falar do corpo então. O corpo, ele precisa do pão que alimenta. Mas isso não é o suficiente para o ser humano. Ele também precisa, o ser humano, do pão do céu. Só pão de trigo não dá. Ele precisa de um pão outro, de um pão celestial. Então o que mata o homem ou a mulher não é só a ausência do pão de trigo, mas o pão celestial também mata, igualmente. E adoece tanto que você até deixa de comer, por causa de sua doença. O mundo físico e espiritual estão interligados o tempo todo. E o que você faz em um afeta o outro. Se você só se dedicar em alimentar o seu corpo, você vai morrer. Você vai se definhar. A sua alma vai ser destruída. Então, qual é a resposta que damos aos apetites do nosso corpo? Porque não é negá-las, porque as necessidades do corpo são genuínas. Por exemplo, quando o corpo grita pedindo cama para dormir, o grito é legítimo, é bom que nós ouvimos. Quando o corpo grita cama para sexo, também é um grito legítimo, porque Deus criou essa necessidade, essa expressão. Quando o corpo grita mesa para comida, é um grito legítimo. Então, é claro que nós devemos atender às necessidades do corpo, mas para muitos apetites, ou se não todos eles, eu tenho que estabelecer limites. Por quê? Porque, veja só, que ao mesmo tempo que eu não nego os apetites do meu corpo,
porque são genuínos, e Deus me fez do pó da terra, e da terra o meu corpo deseja várias coisas, certo? Ao mesmo tempo que eu não nego essa realidade, eu também entendo que eu não só sou corpo, eu não sou um bicho, eu não sou um animal entregue aos seus instintos da fome, do sexo e do sono. Eu não nego, mas eu não me entrego desenfreadamente aos apetites da carne. O que eu faço? E aqui está uma palavra-chave: estabeleço limites. Estabeleço limites, por quê? Porque, muito embora eu também sou corpo, eu não sou só corpo. E viver como se fosse só corpo vai comprometer a minha dignidade, porque eu sou muito mais que um corpo. Comer pão é legítimo, certo? Legítimo. Mas comer todo saco de pão não é. Porque o pão de trigo pode satisfazer, saciar até certo ponto. Depois disso, a gente está tentando fazer com que o pão material faça aquilo que só um outro tipo de pão pode fazer. E a gente foi longe demais. Então o pão de trigo ajuda até certo ponto, depois ele atrapalha. O que é isso? Ver os limites. Ter uma relação de intimidade com o cônjuge é legítimo. E o corpo pede. E Deus assim fez, para ser algo belo, prazeroso. Mas se entregar desenfreadamente à sensação do sexo pelo sexo, aí então nós estamos nos tornando como bichos. Deixamos de ser seres humanos e tornamos seres desalmados, que vivem em função aos protestos, às exigências, às impulsões que a carne está pedindo. E levado isso às últimas consequências, nos tornamos bichos, que vive entregue compulsivamente aos apetites físicos. Mas nós não somos bichos. Nós não somos animais selvagens. Nós somos seres humanos, do qual Deus pegou o pó da terra e soprou o fôlego do Espírito da vida, fazendo ele uma alma vivente, que é conforme a imagem e semelhança dele. Nós temos uma dignidade absolutamente diferente do que qualquer outra criatura nesse mundo. Não trate você como um bicho. E não é à toa que quando seguimos esse caminho, nós nos sentimos traídos, nós nos sentimos sujos, nós nos sentimos que perdemos a nossa dignidade, que vendemos o nosso corpo por um preço baixíssimo. Nós vendemos a nossa alma pelos apetites do corpo. Estabelecer limites. Porque Deus nos criou do pó da terra e nós temos os desejos para as coisas do pó da terra. Quem aqui, por exemplo, não vai curtir hoje, certo? Sair do culto, chegar em casa ou no restaurante e comer aquela bela refeição. E depois da refeição, o que você faz no domingo à tarde? Se você não faz isso, você tem que começar a tentar, hein? Você puxa um cochilo, rapaz. Você puxa aquela soneca. Meus irmãos, o corpo pede, faça, meu querido. Faça. Faça e agradeça a Deus que você pode comer essa refeição e que você pode ter uma cama para fazer isso. Então veja que, por que isso? Porque Deus nos criou do pó da terra. E o pó da terra, o que Deus nos oferece dele é bom. Nós não vamos negar. Não posso negar, porque, por exemplo, eu prefiro andar de carro do que andar a pé. Se você perguntar, você prefere um carro com banco, assento comum ou assento de couro? Eu prefiro o assento de couro. Por quê? Porque o meu corpo, ele sabe o que é melhor para ele. Se você perguntar para mim, eu prefiro ficar hospedado num acampamento ou no hotel 5 estrelas? Prefiro ficar no hotel 5 estrelas. Eu sou mais ou menos como aquele judeu, né, que fala assim, olha, já fui rico, agora sou pobre. Eu prefiro ser rico. Ou talvez como aquele engraxate, né, que estava lá engraxando o sapato do doutor, rico, e aí o doutor veio com a frase, olha, dinheiro não traz contentamento. Aí o engraxate falou, eu estou louco para descobrir isso.
Certo? Estou louco para descobrir isso. Mas sabe, meus queridos, ao mesmo tempo que eu vejo que eu fui criado pelo pó da terra e o meu corpo ao pó da terra deseja várias coisas, eu sei que me entregar a isso não traduz a dignidade e a altura com que Deus me criou. Então, o que acontece é que, por exemplo, eu devo entender que ser rico pode ser a minha maior maldição. Porque o que acontece? Eu começo a achar que a garantia que eu tenho para o meu corpo físico, o sustento, o excesso de sustento que eu tenho para o meu corpo físico, me garante também para o meu espiritual. E então me atiro ao físico. O excesso de garantia ao corpo me faz achar que também agora o meu espírito está sendo sustentado. Uma grande mentira. O espírito bate a porta e fala, não. Não vai me enganar. Não me engana. E sabe, porque nós começamos a achar que o sustento material nos garante no sustento espiritual. Nós começamos a achar que o dinheiro resolve todas as nossas necessidades, todas. Dinheiro só resolve do corpo e muito atrapalha. E aí nós nos entregamos a um caminho de autodestruição. Dinheiro resolve todos os problemas? Vai resolver alguns problemas do corpo, o resto não. Saiba disso, porque você não foi criado do pó da terra e Deus falou, vá pó, vai suspirar nesse mundo. Não, você é fôlego de vida também. Essa fôlego de vida é um outro tipo de pão. E sabe, aqui nos Estados Unidos, vamos falar a verdade, a promessa do pão de trigo é grande. E qual o preço que nós estamos dispostos a pagar a ter o pão de trigo em troca do pão celestial? Eu acho que Jesus, a fala de Jesus, nem só de pão, nem só de sonho americano, nem só de trabalho crescendo viverá o homem. Mas existe um outro tipo de pão, que se você demorar muito para descobrir, e muito para alimentar esse tipo de pão, você corre um grande risco de arruinar a sua vida. E de deixar de viver a humanidade que eu intencionei para você. Porque você não é um bicho. Não é um bicho. Você não é escravo do seu trabalho. Você não foi feito para ganhar dinheiro. E você não foi feito para comer os melhores pães. Então, somente. Você foi feito alma vivente. Como nós diminuímos a nossa humanidade? Como nós, em nossa cultura consumista, temos a tendência de acreditarmos na promessa do pão de trigo e vender a nossa alma por isso. Vender o nosso compromisso com Jesus, com o mundo espiritual, os nossos exercícios espirituais, a nossa entrega ao corpo de Cristo. Nós sacrificamos muito ao pão de trigo, pouco ou quase nada ao pão espiritual. Não é à toa, meus queridos, seres cindidos, rachados, andando por aí, querendo mais, e achando que o mais vai resolver o problema que só outro tipo de pão oferece. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então existem tentações para o corpo, mas também existem tentações para o espírito. Por exemplo, Satanás, ele não é corpo, ele é um espírito. Satanás não tem corpo. E Satanás, o maior apetite de Satanás não é comida, não é sexo e nem tirar uma soneca. Por quê? Porque ele não tem corpo. O espírito deseja poder. E esse foi a intenção, o coração de Satanás. Ele quis ser igual a Deus. Ele quis reter em si a autonomia de um Deus, de viver independente de Deus. Ele rivalizou-se com Deus. E aqui está o grande perigo também, meus queridos, de nós que nos atiramos, por exemplo, ao mundo espiritual, ignorando a realidade material. Porque me parece que alguns religiosos, não nós, nunca nós, esses são os outros, né? Me parece que alguns religiosos estão querendo ser Deus, ignorando a sua condição de corpo.
Por exemplo, se recusam a tomar remédio que o psiquiatra receitou por causa do desequilíbrio químico da mente. Achando que com isso, recusando, vão ser mais espirituais ao resolver com as suas questões. Mas é problema do corpo. Tem um problema do corpo e tem um problema do espírito. Estão interligados? Estão. Mas veja só que se Deus ele providenciou para nós a oportunidade de tratar o corpo que é pó da terra com ingredientes do pó da terra, que nós não venhamos a menosprezar isso também como dádiva de Deus para o corpo. Porque então teríamos que ser coerentes com essa fala e dizer assim, se você quebrou o pé, não vai no ortopedista. Não busque, não vai engessar o seu pé, faça oração. Se você tem problema de diabetes, não tome insulina, faça oração. Então, por que a gente tem a tentação de achar que a química do cérebro a gente se resolve com oração, mas a química de todo o resto do corpo a gente resolve com comprimido ou com tratamento médico? Por que isso? Porque nós temos a tendência de achar que ser espiritual, negando o corpo mortal, nos aproxima mais de Deus. Mas Deus nunca falou para a gente negar o corpo mortal. Nunca falou. Mas também não falou nunca para tirar ao corpo mortal. Percebe? Tem que haver um equilíbrio nas nossas vidas. Se Deus nos traz a dádiva ou o milagre da cura sem usar pó da terra, amém. Mas não acho que Ele tem que fazer isso para você se identificar como um ser espiritual. Você pode tomar um remédio e ser tão espiritual quanto aquele espera pela cura de um milagre. Por quê? Porque tudo é de Deus, na verdade. O pó da terra é de Deus. Ele criou. E deu a capacidade ao homem, incrível, de usar o pó da terra, usar da química do pó da terra para criar remédio. Então é tudo de Deus, meu querido. Vá, toma um remédio. E continue sendo espiritual. Mas não ache que o remédio, e se dopar no remédio, vai resolver o seu problema do espírito. Tem um caminho para nós seguirmos de equilíbrio, de entendermos o que é o que não é. Porque nós somos almas viventes. Se você fosse só corpo, você seria um defunto, certo? Se você fosse só espírito, você seria um fantasma. Você não é nenhum nem outro. Você é uma alma vivente. E nós temos que nos ver assim, alma vivente. Eu acho que nesse ponto, aquele poeta, né? Aquele poeta baiano. Quem é que é baiano? Amém. Olha lá. Eu não sou, mas amém. Gilberto Gil, ele falou assim, quanto mais longe da terra, mais longe de Deus. Ed René Kivitz falou assim, que nenhum prazer adoece. Todo prazer bestializa. Nenhum prazer adoece. O corpo, todo prazer bestializa. Então, nós negamos o corpo, mas nós também, ao mesmo tempo, não nos entregamos desenfreadamente aos seus impulsos, como se isso fosse trazer a nós a vida plena que ansiamos. Agora, e a alma? A alma é quando, por exemplo, o diabo nos leva a um monte e fala assim, olha, Fabião, está vendo aí? Você pode ter, você pode possuir. O que você acha, Fabião? E, de repente, possuir nem é errado. Porque, por exemplo, o que o diabo falou para Jesus já era de Jesus mesmo. Só que não era o momento ainda, né? Para manifestar essa posse. Não era errado. Na verdade, sempre foi de Jesus. Só que o diabo falou assim, não, cara, então pode ser seu agora, a manifestação completa disso. A glória disso, você pode ter agora. Gente, nós somos os filhos de Deus, que já foi prometido a nós o mundo. Fala, meu filho, o mundo é seu porque é meu. Então nós somos esse. Satanás, ele vem, ele fala assim, não, vamos adiantar o processo. E adiantando o processo, eu faço uma exigência, que você me prostre e me adore. O que nós podemos falar ao diabo nessa hora? Olha, diabo, muito interessante isso que você está me propondo. O diabo nunca vai propor algo para você que você sem graça, é isso, diabo? É uma coisa muito legal. Não, interessante. A minha alma quer.
O que ele propõe para mim, a minha alma quer. Ele pegou no ponto ali que a minha alma fala, Fabião, olha só a oportunidade, tu vai desperdiçar. Só que para ter, eu tenho que pagar um preço muito alto. Eu quero, não vou negar, diabo. Mas eu não estou disposto a pagar qualquer preço. E olha essa frase então. Se para ter o que eu quero, eu tenho que transgredir a Deus, então este objeto de desejo é caro demais e vai me destruir. Não. Por quê? Nós não estamos à venda. Nós não estamos à venda. A minha alma quer, mas eu não me vendo pelo que minha alma quer. Não estou à venda. Então, eu pergunto, e essa é uma pergunta fundamental. Qual é o preço que você está disposto a pagar para satisfazer os desejos da sua alma? Qual é o preço que você está disposto a pagar para satisfazer os desejos da sua alma? Porque se o preço for lhe roubar a paz, se o preço for lhe tirar a comunhão com Deus, então é um preço alto demais e que vai lhe destruir não só a alma, mas o corpo e o espírito. Você vai afundar como um todo. Porque a resposta de Jesus a essa tentação de Satanás no deserto foi o seguinte: somente ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E sabe, essa deve ser a nossa resposta. Falar assim, eu tenho dono já. Eu já tenho dono. Não minha alma quer. Não vou negar. Mas eu tenho dono. Eu não sou meu mais. Eu não respondo mais por mim. Será que nós somos capazes de dizer isso? Que agora eu sou do Senhor e que somente a Ele eu adoro e sirvo e mais a ninguém. Nós não somos nós. Nós somos dele. E aí então chega Satanás e ainda ele vai nos tentar. Né? O que nós diríamos a Satanás, por exemplo, que fala assim, pule lá embaixo e você se verá sustentado pelos anjos e tratado como rei. Vá, resolva agora isso. Encontre seu atalho de ser reconhecido, de ser aplaudido pelas pessoas como um semideus. O que nós podemos dizer? Sabe, eu acho que com isso a gente jamais pode pensar em brincar. Porque esse é o caminho de Satanás, essa grande tentação do próprio Satanás, se tornar como Deus. Meus queridos, Ele é Deus e nós não somos. Nós cantamos, Ele é Deus. Eu não sou nada disso. O que eu sou? Não quero ficar falando muito o que eu sou. Mas vamos lá então. Eu sou um ser débil. Eu sou apequenado. Eu sou frágil. Eu sou dependente. Eu sou necessitado. Vamos piorar um pouco mais. Eu sou burro. Eu sou estúpido. Eu sou patético. Isso não tem a ver com Deus, tem a ver mais comigo, né? Porque depois da queda eu adicionei. Eu sou isso. Eu não sou Deus. Eu sou um ser humano. Defeituoso. Em processo de transformação. Ele é Deus. Eu não sou. Não queira eu, Fábio, brincar de ser Deus, porque esse é o caminho, não de eu ser um Deus, de eu ser um diabo. Porque o diabo é assim. Então, Deus, diante do Senhor, de joelhos, eu assumo o meu lugar. Eu sou homem, o Senhor é Deus. Eu assumo o meu lugar. Deus não me mandou fazer? Bom, então eu não sou dono da minha vida, eu não sou Deus, então não faço. Por quê? Porque Ele mandou eu não fazer. Minha alma deseja Deus, eu amo muito. Minha carne, tá. E meu espírito também. Mas e daí? Porque as tentações de Jesus foram genuínas para Ele. Ele precisava de tudo.
seria um alento para ele naquele momento, todas elas. Depois de 40 dias exausto no deserto. Jesus não podia negar a legitimidade de tais pedidos. Mas ele não era dele. Ele era do Pai. Satanás também está escrito que só a Deus servirás e só a Ele adorarás. Então, meus queridos, diga a você mesmo: Deus é Deus, eu sou homem. Deus é Deus, eu sou mulher. E tentar ser qualquer outra coisa que não for ser humano, dependente de Deus, é se tornar um diabo. E de repente a gente está cheio de diabinho andando por aí. Porque de Deus só tem dois caminhos, não é? Tem pessoas que acham assim bem resolvidas, né? Que elas não precisam de nada, de nenhum aparato religioso, elas confiam em si mesmas. Mas esse pensamento não surgiu dela, não. Ela não é autêntica, ela não foi ela que criou esse pensamento. Ela está copiando de alguém. Alguém já disse isso. O diabo já disse isso. As pessoas que se acham bem resolvidas, autênticas, bem definidas, inteligentes, espertas, lisas, sabidonas, está junto com o diabo. Então, ou a gente se parece com Jesus Nazareno, homem, ou com o diabo. Não tem gente no meio, tem gente que acha que é o meio termo, que acha que consegue ser uma terceira categoria, mas não existe na Bíblia uma terceira. Só existe duas. Ou você se parece com Jesus de Nazaré, homem, ou você se parece com o diabo. As opções que nós temos. E nós temos que escolher. Então, o que nós dizemos, então, para a tentação do Espírito? Eu vou usar o salmista, Salmo 131, versículo 1 a 3, que fala assim: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Eu termino aqui então dando algumas recomendações ou exortações para nós acerca disso. Caminhos de vida para nós. Primeiro, eu quero ser o mais prático possível. Primeiro que eu falo é o seguinte: não entregue sexo pelo sexo. Não entregue sexo pelo sexo. Você vai se machucar, você vai se ferir e você vai arrebentar com outras vidas. Qual é a grande mentira do sexo, meus queridos? Que se você entregar aos apetites do sexo, não somente o seu corpo vai se satisfazer, mas que a sua alma também vai. Mas é o contrário. Quando nós nos entregamos desenfreadamente ao sexo pela sensação do sexo, nós nos tornamos escravos do corpo e definhamos a alma. Essa é a grande mentira do sexo. E é o caminho mais fácil para quem se sente só. É o caminho mais fácil para quem tem necessidades do corpo e da alma, o sexo. E não é à toa que ele é um dos grandes vilões das tentações. O sexo. Não troque o sexo pelo sexo em si, porque Deus não fez o sexo para terminar na sensação dele mesmo, porque isso é para os animais, que têm a sensação e se procriam. Mas nós não somos animais. Mas me parece que o nosso mundo está querendo fazer a propaganda que nós somos animais. Que uma mulher seminua no outdoor já é razão para eu criar as minhas fantasias e ir atrás de uma para fazer. É sério que eu sou um cão desse tipo? Que Deus me fez assim? Que fica uivando diante de qualquer tentação
e me entregando, e se não acho ninguém, eu pego o meu celular. Não troque o sexo pelo sexo. Sexo para nós, eu vou dizer, eu vou repetir, sexo para nós cristãos é apenas no contexto do casamento. Sexo para nós cristãos é apenas no contexto do casamento. Ficou bravo comigo? Não fica comigo, fica com Jesus, com os apóstolos, com a Bíblia. Vem a pergunta, por quê, pastor? Que bom que você perguntou. Por quê? Poderia resolver falando porque é uma ordem, mas eu quero te ajudar mais. Porque sem o casamento, não existe compromisso digno o suficiente para expressar a beleza e o significado do sexo. Sem o casamento, o sexo é tão extraordinário aos olhos de Deus, que é uma união, e esse é um grande mistério, não só física, mas espiritual. É uma união tão extraordinária, tão misteriosa, que se não for dentro de um compromisso de beleza do casamento, o sexo se torna um grande potencial para maldição e não bênção. Maldição. Veja essas duas frases. Deus criou o sexo não para sermos um bicho desvairado, entregue a Ele, e nem para vendermos a nossa dignidade em troca do mero prazer nele. A nossa sociedade, ela não concorda com isso. Ela não prega isso. Em nada. Hollywood vive o contrário disso. Outra frase. Todo sexo fora do casamento significa pagar muito caro por um desejo do corpo que vai terminar no corpo e vai destruir a alma. Custa muito caro, meus queridos. Custa muito caro. Então, a primeira recomendação que eu dou, exortação como pastor, não troque o sexo pelo sexo. Crente, ele não faz sexo. Ele faz uma experiência de intimidade, de amor com a esposa. Envolve os prazeres sexuais? Certamente. Essa é a cereja do bolo, certo? Não vamos negar. Mas é muito mais do que isso. Segundo, a alma agora, o desejo de possuir. Não estenda a mão para tomar posse daquilo que você não tem certeza ser uma dádiva de Deus. Não estenda a mão para tomar posse de algo que você não tenha certeza ser uma dádiva de Deus. Dinheiro sujo destrói. Posse ilícita arruína a alma, fere pessoas. Não tente você ganhar aquilo que Deus já não te deu como uma dádiva. E para ganhar você tem que transgredir. Pastor, não tenho documento. Então casa de maneira, mente que casou, mas não casou. Não queira você tomar posse de algo que você entende não ter sido uma dádiva dada de Deus. Se Deus não deu, é porque é melhor que você não tivesse. E se Ele deu, não foi por conta da sua esperteza, porque quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu ralei, mas porque eu sou um cara de bravura, de braço forte, eu aqui consegui. Cale a boca, não conseguiu, não foi você. Você só tem porque Deus te deu a dádiva de ter. Eu não sei qual é o discurso de alguns, né? Acham que é o super-homem dos imigrantes nos Estados Unidos. Não existe isso, meus queridos. Existe Deus abençoando o seu trabalho porque Ele quis. Te dando condições de saúde para trabalhar. Não estenda a mão para tomar posse de algo que você não tem certeza que Deus te deu como uma dádiva. Porque o ter, de repente, já não vai ser a dádiva. Vai ser a sua destruição. Terceiro e último. Não queira rivalizar com Deus. Não queira ser o dono da sua própria vida. Eu acho que alguém já disse, não sei quem, mas já ouvi, que nenhum homem é tão forte quanto quando está de joelhos. Nenhuma mulher é tão grande quanto quando está de joelhos. De joelhos, nós nos agigantamos. Rivalizando com Deus, nós nos apequenamos.
De joelhos ao nosso lugar. De joelhos. De joelhos impondo limites ao corpo, cuidando do corpo para que ele seja uma expressão da beleza de Deus. Negando atalhos. De joelhos. De joelhos. De joelhos dizendo, Deus, eu sou fraco. Deus, eu sou tardio em aprender. Eu sou lento em praticar. De joelhos dizendo, Deus, eu entrego a Ti esse ego que quer tomar conta de tudo e quer se levantar em protesto contra o Senhor. Eu entrego esse ego ao Senhor, que quer rivalizar, que quer exigir, que quer se elevar. Eu entrego essa serpente que está em mim. Eu queria que você tivesse um momento agora de fazer essas entregas. Feche os seus olhos. Essa manhã eu lhe faço um apelo. Você é alguém que está oprimido, sufocado pelos desejos da sua carne? Você se entregou aos apetites da carne. E você agora é escravo do seu corpo. E a sua alma está em pedaços. Você precisa impor limites. Eu queria que você viesse à frente. Se você sente assim, eu não vou estar aqui para te julgar. Diga ao Senhor, Senhor, quebre esse grilhão na minha vida. Quebre, Pai, essas correntes. Quebre essa força, esse poder que está oprimindo o meu corpo, a minha carne. Eu peço que você venha à frente também, se você sente que existe uma batalha dentro de si, e o seu eu querendo ser o dono de si mesmo. Eu queria, meus queridos, que você tivesse a liberdade de vir à frente. Se você quer não apenas confessar diante dos homens que você é do Senhor, mas confessar diante de Deus que a sua vida não é mais sua, mas é dele. Que você não quer ser mais dono de si mesmo. Que você precisa de Deus para aprender a ser um homem pleno como Jesus. Se você é esse que quer confessar, a palavra de Deus fala, Jesus, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Eu peço que você então, num desejo de compromisso, de consolidação, de confirmação, você viesse à frente dizendo, Deus, que o Senhor seja meu dono. Pai, eu entrego aqui o meu ego. Eu não sou mais meu, eu sou teu, Pai. Me ensina, Deus. Me ensina a ser homem completo, alma vivente.